na sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 60. E é interessante que, apesar do seu contexto de prisão, de tristeza, o apóstolo Paulo apresenta nesta carta um tema diferente. O tema primordial da carta aos Filipos é o contentamento. Parece ser muito estranho, nos aparenta ser estranho que alguém que está passando por profunda tristeza fale e utilize as suas algemas, o seu sofrimento, não como exemplo de tristeza na fé cristã, mas como exemplo de contentamento. Paulo nos ensina que a nossa felicidade, a nossa alegria não está baseada nas circunstâncias, mas está baseada em uma pessoa, em Jesus Cristo. E Paulo, ele chega e ele começa a desenvolver o seu argumento sobre a felicidade em Cristo aqui. E ele desenvolve o seu argumento aqui no capítulo 2 e prossegue esse argumento no capítulo 3. Mas hoje eu quero refletir com você na base do argumento paulino sobre o contentamento em Cristo que estão expostos nesses versos que nós leremos agora. Leia atentamente esse texto comigo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra inspirada, aqui está, meu Deus, a Tua revelação suficiente. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer do Senhor está expresso na Tua revelação, na Escritura. Meu Pai, nós cremos que Tu desejas falar conosco por meio dela. E nós queremos estar atentos e compromissados em não somente ouvir, mas a praticar aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Se de algum modo, meu Deus, nós precisamos ser confrontados, que nós estejamos dispostos a ser confrontados pelo Senhor. Nós nos dispomos a ouvir de Ti, da mesma maneira que, como nós, o ainda jovem Samuel disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero dizer a você que existem pelo menos 3 grandes demandas, responsabilidades na vida de toda pessoa. A primeira grande demanda ou responsabilidade na vida de alguém é ser o que os outros querem que nós sejamos. É por isso que muitos vivem, ou ainda muitos de nós vivemos debaixo dos conceitos dos outros, dos nossos pais, da nossa igreja, dos nossos amigos, da cultura pós-moderna. E vivendo debaixo do conceito dos outros, dos conceitos sociais, nós vestimos uma roupa que não é adequada a nós. Nós vestimos como que uma armadura que nos aprisiona e que, apesar de nos mostrar algo aparente, nos sufoca. É por isso que, quando nós nos deparamos com este momento, com esta demanda,
nós temos o primeiro conflito existencial. E nós nos rebelamos contra tudo e contra todos. E aí entra a segunda demanda da vida de alguém, que não é ser mais do que os outros querem que sejamos, mas é ser aquilo que eu quero ser. E então, eu vivo debaixo dos meus próprios conceitos, dos meus próprios desejos. Mas isso não resolve o meu problema. Eu só estou trocando um tirano por outro tirano. Uma armadura que sufoca por outra armadura que sufoca. Um senhor compulsivo por outro senhor compulsivo. Eu não sou mais escravo dos outros, mas escravo de mim mesmo. E nesta jornada por querer ser algo, quer ser o que os outros querem ou o que eu quero, eu acabo não me tornando nada. Mas há uma terceira demanda na vida de alguém. Não é ser o que os outros querem ou o que eu quero, mas ser o que Deus quer que eu seja. Portanto, a pergunta mais importante para você nesta noite é: você tem sido aquilo que Deus quer que você seja? Será que os seus passos são os passos que Deus deseja para a sua vida? Será que os sonhos, os desejos que o seu coração tem fabricado são de fato os desejos de Deus? Deus se apraz em ver no seu coração? A pergunta que nós responderemos nessa noite é: como eu posso me tornar aquilo que Deus quer que eu seja? Como eu sou aquilo que Deus quer que eu seja? A passagem que nós acabamos de ler é a passagem que, em minha opinião, melhor responde esse questionamento. Porque nessa passagem preciosa, o apóstolo Paulo nos apresenta princípios práticos, um princípio plenamente aplicável. Não é somente no âmbito teórico, mas é no âmbito da prática. Isso é fato porque o apóstolo Paulo se utiliza de um exemplo prático, o exemplo de Cristo. Cristo se tornou plenamente aquilo que Deus queria que ele fosse. E Deus cumpriu, Jesus como Deus Filho, cumpriu plenamente os planos e os propósitos, as ordens de Deus Pai. Por isso a grande verdade que esse texto nos apresenta, e a grande verdade para mim e para você nesta noite é que Jesus é o exemplo do que deve ser feito, do que eu devo fazer para me tornar aquilo que Deus quer. Repito, Jesus é o exemplo do que deve ser feito para se tornar aquilo que Deus quer. Olhe para Jesus e você verá plenamente o exemplo que você deve seguir. Isso é ser com Cristo. Nessa passagem, nós extraímos 3 atitudes de Cristo, 3 exemplos práticos que Jesus nos oferece e que nós devemos seguir também. O primeiro deles: Deus quer que você seja humilde como Jesus. Deus quer que você seja humilde como Jesus. Veja comigo, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Até aqui. Por favor, meu irmão, levante sua mão se em sua Bíblia está expressa no versículo 5 essa palavra, sentimento. Levante sua mão. Alguns com sentimento. Agora levante sua mão se em sua Bíblia está traduzido como não sentimento, mas atitude. Muitos também com atitude. O apóstolo Paulo inicia a sua base de argumento
utilizando um termo muito peculiar e que talvez não seja tão conhecido nosso porque nós não temos esse termo no português. É por isso que este termo é traduzido não como exatidão de tradução, até porque seria impossível traduzir exatamente. Mas apesar desse termo não existir em nosso idioma, ele logicamente existia no idioma de Paulo, no idioma em que ele escreveu esta carta. Este é o termo grego frônesis. E eu quero te dizer que frônesis é sentimento. Frônesis é o nosso desejo de ser semelhante a Cristo. Mas não é só sentimento, mas não é só desejo. Se frônesis estivesse somente no âmbito do desejo, ele seria incompleto. Porque nós até poderíamos desejar ser como Cristo, mas isso não significa ser que nós de fato somos como Cristo. Por isso, frônesis, apesar de ser sentimento, não é somente sentimento. Eu quero também dizer que frônesis é atitude, mas não somente atitude. Eu posso até ser parecido com Jesus, mas eu posso me deparar com uma realidade extrema. Eu até posso estar me tornando como Jesus, mas será que esse realmente é o desejo do meu coração? Será que eu estou tentando me tornar parecido com Cristo somente porque eu estou em um âmbito religioso? Eu falo como crente, eu falo varão e varoa, eu me vejo como crente. Alguns nem se vestem, misericórdia. Mas frônesis não é somente atitude. Frônesis é atitude e desejo. Frônesis é o meu desejo de me tornar semelhante a Jesus, unido à minha ação de tornar semelhante a Jesus. Sabe qual é o contrário de frônesis? O exemplo contrário daquilo que Paulo está querendo falar aqui é o exemplo que ele mesmo citou em Romanos capítulo 7. O exemplo do homem miserável. Se nós voltarmos ao contexto que Paulo falou no capítulo 7 de Romanos, nós veremos que o homem miserável é aquele que até desejava fazer coisas boas, mas não fazia. E aquilo que ele não queria fazer de ruim, isso ele acaba cometendo. Os seus desejos e as suas atitudes estão completamente perturbadas. Porque ele é ainda um miserável, que ainda se vê debaixo de jugo de morte. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do peso dessa morte? Mas graças a Deus, que ele já vitória em Cristo Jesus. E a frônesis de Jesus que Paulo está falando aqui, ela pode ser cumprida na minha e na sua vida, quando nós de fato somos convertidos a Jesus. Quando a nossa vida é convertida, transformada pelo poder do Evangelho, então nós cumprimos aquilo que Paulo já quer dizer aqui. Então, nós temos a mesma frônesis de Cristo Jesus. O mesmo desejo unido à atitude. Mas o que é essa frônesis de Cristo? A resposta está nos versos 6, 7 e 8. Que mesmo subsistindo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e é reconhecido em figura humana. E se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos, nós podemos ser os homens e mulheres de maior envergadura intelectual, de maior capacidade de raciocínio. Nós nunca seremos capazes de compreender plenamente a doutrina da humilhação de Cristo. A doutrina da humilhação de Cristo, segundo Paulo, segundo
Filipenses capítulo 2, ela está sujeita a 2 âmbitos. Primeiro, é a humilhação do Deus que se torna homem. Está expresso aqui que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de homem. Quem Cristo é? Quem Jesus é? João responde no capítulo 1 do seu relato evangelístico: o verbo era Deus, no princípio era o verbo, Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo, o Logos, Jesus, era Deus. Jesus é Deus. E a maior felicidade na vida de um crente é, no momento da sua vida, reconhecer que Jesus é Deus e plenamente Deus. E Jesus, quando assume a forma humana, ele não deixa de ser Deus. Veja, Paulo diz, ele se esvazia de sua glória e se torna a semelhança de homens. Esse esvaziamento de Cristo, o que também pode ser entendido como Paulo diz, a koinese de Cristo, não é Cristo se esvaziando da sua forma divina. Jesus, ao se tornar homem, não deixa de ser Deus, não abre mão de seus atributos divinos, não abre mão de sua essência divina, mas ele abre mão da sua glória visível divina. O esvaziamento de Jesus é aquele que nem os céus dos céus podem conter, se moldando ao molde de carne e osso. É o infinito que não pode ser medido entrando no espaço. É o eterno entrando no tempo. É Deus se tornando homem. Jesus não se esvaziou somente quando foi para a cruz. Não. O esvaziamento de Cristo começa quando ele é ainda um pequeno feto no ventre de uma pecadora. O esvaziamento de Cristo é o Deus em forma humana se alimentando no seio de uma mulher. É deitado em uma manjedoura. É brincando como criança no pó que ele mesmo criou. Isso é esvaziamento de Cristo. É Deus se tornando homem. Mas como se não bastasse, a doutrina da humilhação de Cristo não somente estabelece que Jesus ele se torna homem sendo Deus, mas se torna servo sendo Senhor. Ele continua, pelo contrário, verso 7, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o dono de todas as coisas. Tudo que existe está em suas mãos. Ele domina sobre tudo e todos. E ele está, e Jesus, como Deus, estava lá desde o princípio da eternidade, assentado com a Trindade, sentado na comunhão com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, sendo ele Deus Filho, participando de todos os planos, arquitetando todo o plano perfeito da redenção. Como o Senhor perfeito da criação, ele também criava todas as coisas como Criador perfeito. Mas sendo o Senhor de todas as coisas criadas, ele se humilha, se tornando servo. Ele deixa temporariamente, joga seu manto de majestade real, temporariamente o deixa de lado
veste como servo. O Senhor, Kyrios, se torna um servo, ou melhor, doulos, escravo. Que realidade suprema, meu irmão. Que exemplo magnífico. Se Deus se humilha ao ponto de se tornar homem, se Deus, o Senhor, se humilha a ponto de se tornar servo, quem somos eu e você? Para não vivermos também debaixo do princípio da humildade. Qual é a desculpa que nós temos para não sermos humildes também? Meu irmão, o exemplo de Cristo quebra o nosso ego. Ele quebra completamente o nosso orgulho. Nós não somos melhores do que os outros. Aquele que de fato é maior do que tudo e todos se humilhou, como nós que nada somos. Nos colocamos em palanque que não é nosso. Oh, meu irmão, o Evangelho ele não te coloca em lugares maiores nessa vida. Ah, meu querido, ele não te sobe de palanque. Olhe para o chão, debaixo dos seus pés. É nesse lugar que o Evangelho te põe. Ele nos põe no pó. Porque nós nada somos. E aquele que é tudo se fez como nada em favor das nossas vidas. Será que você está disposto a ser aquilo que Deus quer que você seja? Seja humilde. Humilhe o seu coração. Humilhe a sua vida. Se coloque no seu lugar como servo. E humilhe-se como o exemplo de Jesus nos propõe. Mas em primeiro lugar, aquilo que Deus quer que nós sejamos é ser humilde como Jesus. Em segundo lugar, Deus quer que você seja obediente como Jesus. Veja comigo novamente o verso 8. E se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui o tom se aprofunda ainda mais. A humildade do Verbo encarnado, do Deus encarnado, vai além. Ele não apenas desceu do céu, ele desceu até o pó. Ele não somente assumiu a forma humana, mas ele tomou em seus ombros a miséria humana. E ele toma em seus ombros a miséria humana. Quando ele toma o destino de toda a humanidade caída sobre a sua própria realidade. Qual era o nosso destino como homens caídos, mulheres caídas? A morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz Paulo em Efésios capítulo 2. Não pensemos nós que o nosso homem natural é um homem com privilégios. Não. O nosso homem natural é o homem que tem o pior dos fins, a morte e morte eterna, a maior das misérias. Mas o que esse Cristo faz? Ele toma sobre si um fardo que não era seu.
Ele toma sobre si uma morte que não deveria ser a sua morte. Ele toma sobre si uma miséria que não era a sua miséria. Ele toma sobre si um fardo que era nosso. Ele toma sobre si a morte que era nossa. E Ele toma sobre si a miséria que era nossa. Meus irmãos, é chocante pensar que Jesus se expõe a este grau de humilhação, de abnegação, de esvaziamento. Ele faz isso por obediência. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Eu concordo com Mark Ladrons quando afirma que a obediência de Cristo é uma obediência custosa. E como custou caro a obediência de Cristo. Ele não obedeceu porque lhe convinha, obedeceu porque lhe era confortável obedecer. Qual foi o fim da obediência de Cristo? A morte. Você parou para analisar aqui? Nós não temos nas Escrituras tanta capacidade de detalhes sobre a crucificação de Cristo. Nós não temos os detalhes do sofrimento de Cristo, de como se procedeu todo o percurso de sua crucificação. Isso tem um motivo. A crucificação na antiguidade era algo tão vergonhoso que nem era lícito proferir algo sobre isso. Gordon Fee afirma isso em seu comentário. Nós não temos tanto acesso aos detalhes da crucificação porque era vergonhoso. Era vergonhoso expressar detalhes daquele evento, porque era o exemplo mais singelo da miséria humana. Pois bem, o Senhor de todas as coisas, Ele foi um dos exemplos do resultado da miséria humana. Em seu lugar, em seu favor e por obediência ao Pai. Eu te pergunto, meu irmão, se o fim da obediência de Cristo foi a cruz, qual é o fim da sua obediência a Deus? Será que o fim da nossa obediência a Deus é, portanto, a exaltação? É, portanto, honra, méritos, reconhecimento, glória? Se assim fosse, a nossa obediência seria melhor do que a obediência de Cristo. Mas não é. Eu quero te dizer, meu irmão, se o fim da obediência de Cristo foi a cruz, o fim da sua obediência a Deus também é a cruz. Se o fim de Cristo foi a cruz, o nosso fim também é a cruz. A cruz não é um amuleto que nós carregamos no peito, ou um símbolo da fé cristã. A cruz é a vida cristã. A cruz é a nossa vida, porque quando nós olhamos para ela, nós não vemos somente um Senhor pendurado, que nem mais lá está. Nós vemos o nosso velho homem pendurado lá. Os cravos que prendiam o nosso Redentor são os mesmos cravos que prendem o nosso homem natural. E o nosso dever é diariamente viver para manter o nosso velho homem lá na cruz. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo,
eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A cruz não é um símbolo da nossa fé. A cruz é a nossa vida de fé. Por isso nós carregamos a cruz sobre os nossos ombros até que Cristo venha. Porque a cruz nos lembra quem verdadeiramente nós somos. Nós devemos estar dispostos a morrer diariamente, a estar dispostos a manter o nosso velho homem morto diariamente, os nossos desejos mortos diariamente, as nossas vontades naturais mortas diariamente, os nossos pecados mortos diariamente, e por isso nós carregamos a cruz diariamente. A sua obediência, assim como a do Cristo, leva a cruz. E se a obediência de Cristo não foi uma obediência confortável, mas, como muito bem diz Mark Lloyd Jones, foi uma obediência custosa, você acha que a sua obediência vai ser confortável, querido? É óbvio que não vai. Vai custar caro também. Talvez custe a abnegação dos seus desejos mais profundos, dos seus sonhos mais singeros. Talvez custe os planos que você, com esmero cuidado, tem aí fabricado no seu coração. Custa o cumprimento da sua vontade carnal, o cumprimento dos pecados que você naturalmente deseja cometer. A obediência de Cristo custa caro. A nossa obediência custa caro. Será que nós estamos dispostos a ser obedientes a Deus somente quando obedecer a Deus nos convém? Somente quando obedecer a Deus nos é confortável? Ou nós estamos dispostos a obedecer todos os dias, a todos os momentos, mesmo que isso nos custe? Esse é o custo do discipulado. Esse é o custo de ser como Jesus. Eu te pergunto novamente: você deseja ser o que Deus quer que você seja? Seja obediente. Seja obediente como Jesus foi. Em terceiro e último lugar, além de querer que nós sejamos humildes como Jesus, obedientes como Jesus, Deus quer que nós vivamos para a glória de Jesus. E nós vemos isso nos versos 7, nos versos 9 a 11. Veja, até aqui nós observamos como que uma curva, uma linha que só declina, que só decai. É o Jesus que não usurpa de ser como Deus, que não tem o ser igual a Deus, algo que deve ser retido, que não retém os seus privilégios divinos, mas que se torna em forma humana, e que, além do mais, se esvazia e se torna servo. Até então nós só vemos uma linha, uma curva que decai, que declina. Mas a estrutura poética utilizada pelo apóstolo Paulo nesse texto, ela é maravilhosa. Porque então, a partir do verso 9, nós vemos uma mudança abrupta de realidade. É por isso que nós podemos dizer que a estrutura dos versos 5 a 11 é uma estrutura em V. Uma estrutura que decai, uma linha que decai. Mas agora, por isso Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se por um lado, na curva que declina, nós vemos o relacionamento de Deus com o homem,
de cima para baixo agora. Está expresso algo maravilhoso aqui, nesta curva que sobe, nesta curva crescente, nos está apresentado um relacionamento de baixo para cima, não mais de Deus com o homem, mas do homem com Deus. O apóstolo Paulo nos apresenta somente a mudança do Cristo antes humilhado para agora o Cristo exaltado. Vai além. É muito mais precioso do que isso. É a realidade do homem, do crente, do cristão. Do cristão, pequeno Cristo, semelhante a Jesus. Exaltando Jesus, que é por natureza exaltado. Será que Jesus deixou de ser exaltado quando se humilhou? Não. Na verdade, a crucificação, o ato mais miserável aos olhos humanos, era o ato que expressa a maior exaltação de Cristo. Porque naquele instante, Ele cumpre aquilo que Deus mesmo profere a Eva, no capítulo 3, virá um que esmagará a cabeça da serpente. E segundo o apóstolo Paulo, mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, na cruz do Calvário, Jesus Cristo expõe todos os seus inimigos ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus não deixou de ser exaltado, Ele permaneceu sempre exaltado como Rei e Senhor do Universo, como Deus que é. Ele nunca deixou de ser exaltado. O que Paulo nos fala aqui, meu irmão, é algo extremamente precioso. Esse Jesus Cristo, Ele deve ser exaltado diariamente, por intermédio da minha e por sua vida. Pelas nossas ações, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelo nosso pensar. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O que Paulo nos ensina é que esse Jesus deve ser exaltado, exaltado por intermédio de nossas vidas, glorificado e glorificado por intermédio de nossas vidas. Nós naturalmente, como homens miseráveis e orgulhosos que somos, nós temos uma atitude. Primeiro, nós queremos sempre estar no topo, sempre estar elevado sobre os palanques. E o que nós fazemos? Nós ajustamos os holofotes e os apontamos para nós mesmos. Nós ajustamos os holofotes para que os holofotes sejam apontados para nós e reflitam a nossa glória. O que Paulo nos ensina é que essa atitude não é uma atitude que deve ser tomada. Ao contrário, ao invés de nós ajustarmos os holofotes para nós mesmos e apontá-los para nós mesmos, nós, não no palanque, mas nos bastidores da graça, nós apontamos e ajustamos os holofotes para Cristo. Os holofotes estão apontados para Ele. A glória está apontada para Ele. A honra deve estar apontada para Ele. Todos os méritos estão apontados para Cristo. Toda a exaltação está apontada para Cristo. Tudo aponta para Cristo. É impressionante quando Paulo diz no capítulo 2 de Efésios que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E não somente o plano da redenção converge para Cristo, mas toda a glória da criação converge para Cristo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
Jesus é glorificado por todas as coisas. Nós não estamos debaixo dos holofotes. Todos os holofotes estão apontados para Ele, somente para Ele. Portanto, meu irmão, pare de querer apontar os holofotes para você mesmo. Pare de querer ajustar os holofotes para você mesmo. Como refletindo as suas glórias, os seus méritos, os seus talentos, os seus dons. Não! Aponte tudo para Cristo. Que os seus dons não reflitam você, reflitam Cristo. Que os seus talentos não te reflitam Cristo. Que a sua vida não reflita os seus méritos ou as suas capacidades, mas que a sua vida reflita os méritos e as capacidades de Cristo. Isso é viver para a glória de Deus. Será que você está disposto a talvez fazer uma mudança extraordinária nos seus holofotes? A mudar completamente os holofotes do lado? Será que você está disposto a retirar o desejo do seu coração de estar nos palanques da graça, mas regredir para os bastidores da graça? Você está disposto a viver para a glória de Deus? Pela última vez eu te pergunto: você quer ser aquilo que Deus quer que você seja? Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Jesus. Eu concluo dizendo que a partir do momento que nós nos tornamos semelhantes a Cristo, sendo humildes, obedientes e glorificando a este Cristo, há uma consequência extraordinária para nossas vidas, ou melhor, para a nossa eternidade. Se a realidade da vida de Cristo foi uma realidade em ver, lembram ver a humilhação de Cristo, a total e completa regressão e a total e completa novamente exaltação? Eu quero te dizer, essa também pode ser a sua realidade. Você hoje deve fazer a sua trajetória, essa trajetória de regressão. Que eu diminua, que eu me esvazie, que eu me humilhe, que nesta vida o meu nome não seja colocado nos livros da história, que talvez o meu legado não seja um legado marcante e triunfante para os homens, que talvez as minhas marcas não sejam marcas que me glorifiquem. Talvez a minha vida seja essa curva que declina, que recai. Mas se você se torna semelhante a Cristo na sua morte, as Escrituras nos estabelecem um princípio de que nós seremos também semelhantes a Cristo na sua exaltação. A sua realidade, meu irmão, não é somente uma realidade de declínio. Um dia essa curva vai subir. Assim como a sua alma subirá para o céu, também a nossa realidade mudará por completo. E o Jesus exaltado e exaltado pelos séculos dos séculos também será semelhante a nós na eternidade, porque nós também seremos exaltados com Cristo e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. E então, eternamente, a nossa realidade será essa curva crescente, a curva da eternidade, e nós cresceremos eternamente em graça, em conhecimento, em poder, em conhecimento do Espírito
Santo e da glória de Deus, nós seremos enfim exaltados depois da nossa humilhação nessa vida. Você quer ser como Cristo? Você deseja ser plenamente aquilo que Deus é? Se submeta à humilhação desta vida, para que um dia você desfrute da exaltação eterna nos céus que te esperam, onde Cristo estará habitando com você pelos séculos dos séculos. Nós seremos, enfim, eternamente como Cristo é. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.